Cheguei! Voltei, gente, uma semana sem ver vocês, hein? Sem falar com vocês. Uma semana, que nervoso que dá. Que nervoso que dá. Na verdade, essa semana passada, né? Sexta-feira rolou a nossa live, né? Que foi muito legal. Foi muito divertida, mas material, né? Porque a live foi pra gente se divertir, pra gente extravasar ali um pouquinho, pra galera se encontrar, pra galera se ver, pra que vocês vissem os professores, matassem as saudades. Eu tava com vontade de agarrar aquele notebook ali, sabe? Porque assim, a internet é uma coisa muito interessante, né, gente? É muito interessante a gente estar na minha casa, vocês estarem na casa de vocês e a gente poder ter contato, né? Mas a vontade era de chegar perto, né? De beijar, de abraçar. Agora não pode. Agora não pode, mas já já a gente vai poder. Já já, tomara passar logo tudo isso para que a gente possa se encontrar. Mas rolou a nossa live, mas não teve material, né? E se não tem história, né, gente? A gente até brincou um pouquinho ali, eu falei da minha disciplina. Qual é a disciplina favorita? A galera ficou brincando comigo e tal. Com certeza, né? História ou geografia ela vai falar, né? Porque ela acha que a disciplina dela é a mais importante de todas. Não é isso não, gente. É porque eu amo mesmo meu coraçãozinho pra história e pra geografia. Mas assim, material novo, não tínhamos ainda. Chegou então o dia. Estamos com material novo. Caderno 2 chegando, história módulo 5, tá? Esse módulo 5 aqui, eu tô com a tela de apresentação e eu trouxe aqui pra vocês a imagem de um filme muito legal que fala de uma família da pré-história, que são os Crudes. Muito legal. Tem série também na Netflix, curtinha. As séries são curtinhas, né? São 20 minutos mais ou menos. Tem vários episódios lá. Muito legais. Eu já assisti uma porção. Eu gosto muito dos crudes, tá? Esse material, então, desculpa, vai falar das primeiras civilizações humanas. Vai falar dos primeiros grupos que vão começar a se organizar, a se fixarem, né, principalmente na beira dos rios, na margem dos rios, para praticarem agricultura. O que a Jaque precisa falar para vocês aqui? Eu tô trazendo esse material para vocês, só que eu tô trazendo em duas partes, tá, gente? Eu não vou colocar o material todo. Eu vou colocar a parte 1, que lá no livro eu encontro essa parte 1 do que eu falei, da página 6 até a página 9. E depois eu vou dar continuidade na parte 2, tá? Que se eu não me engano vai até a página 17. Se eu não me engano vai até a página 17. Mas essa parte 1 vai ficar aqui, tá? Vai ficar organizada dentro dessas telas. O que a gente vai falar aqui nessa parte 1 tá da página 6 à página 9. Bora? Partiu? A tela 2 vai trazer pra gente a África. A tela 2 vai trazer pra gente a página 9. Lá na página 9 está dizendo, foi da África que esses primeiros grupos humanos começaram a migrar para as outras regiões do planeta, né? A África que é conhecida aí como a Mãe África, né? O continente africano, pessoal, é conhecido como o continente, como a Mãe África, né? A mãe de todos os outros continentes, porque esses homens, esses grupos humanos vão começar a se desenvolver ali na África, né? Esses grupos, a gente vai falar lá na frente do período paleolítico, do período neolítico, esses grupos que vão derivar aí, né? Vão começar a se desenvolver, vão começar a evoluir a partir dos primatas. Nós temos uma teoria conhecida como teoria evolucionista, né, criada aí pelo Charles Darwin, um pensador, um cientista, um cara muito importante aí na história e na sociologia. O Charles Darwin vai dizer que o homem mesmo, nós, somos parentes dos primatas. Jaque, peraí, calma. Deixa eu organizar minha cabeça. Matéria nova é muita coisa, senão a cabeça não pira. Jaque, você está dizendo que nós somos parentes, tá, gente? Dos primatas. Então, do macaco, eu sou parente. Sim, pessoal, nós fomos evoluindo. Alguma espécie desse primata vai originar o Homo sapiens sapiens. Ué, mas por que o macaco então não virou homem? Não é isso. Não é o macaco virar o homem. Alguma espécie desse primata vai se desenvolveu, segundo Charles Darwin, tá? E deu origem ao homem, o Homo sapiens sapiens, né? Que mais tarde vai dar origem a nós, Homo sapiens, o homem, o ser humano, né? O homem primitivo, o homem primata, o homem das cavernas, tá? Esse homem primitivo que vai evoluir e vai dar origem ao homem da antiguidade, ao homem medieval, o homem da idade moderna, e nós, a humanidade, o ser humano, o ser humaninho, né? Da idade contemporânea, nós aqui da idade contemporânea.
tá? Então é a partir da África, essa África que vai dar origem aí é a mãe África que vai dar origem a esse homem, essa humanidade vai surgir na África a partir da evolução dos primatas, tá? Aqui na próxima tela eu trago exatamente o que é pré-história. Esse período é chamado de pré-história porque, na verdade, a história propriamente dita, é marcada de acordo, ela começa de acordo com a invenção da escrita. Eu vou ampliar aqui, ó, e aqui tá falando pra gente que a partir de 4.000 anos antes de Cristo, um grupo, um povo, uma civilização vai criar a escrita, uma escrita chamada cuneiforme. Vou falar pra vocês o que é essa escrita, tá? E a partir daí vai o homem vai começar a marcar a história antiga. A história vai ser contada a partir dos registros feitos por esse povo sumério. Ué, Jaque, mas e antes disso? Então, antes disso, o homem não sabia escrever, não existia escrita? Não, não existia escrita. Mas existia um outro registro que a gente já conhece, que é a pintura rupestre. Então, pessoal, é errado chamar esse período de pré-história. A gente marca como pré-história para a gente poder entender que é o momento em que esse homem vai estar evoluindo, né? É o momento em que esse homem vai estar se desenvolvendo. E a partir desse desenvolvimento até 3.000 anos, 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, a gente marca como pré-história. Esse homem não sabia escrever. Não existia, pessoal, o francês, o inglês, o alemão, o português, isso não existia. Isso é bem mais para frente, tá? Não existia. Vão existir alguns alfabetos, aqui é escrita cuneiforme, alfabeto mesmo, vai ser o alfabeto fenício, bem lá na frente. A gente vai falar do povo fenício, não agora, mas algumas maneiras de registrar o dia a dia desse homem, né, escrita mesmo, vai surgir com o povo sumério. Mas antes disso existia a pintura rupestre. Nós vimos a pintura rupestre, a pintura feita nas paredes das cavernas. Por que então dizer que esse homem que viveu na pré-história não faz parte da história? Por que pré-história? É errado falar pré-história. Esse homem vai descobrir muita coisa. Esse homem não sabia escrever, não sabia fazer lá os desenhos, né, os signos, os símbolos da pintura da escrita cuneiforme dos sumérios, que era uma escrita iconográfica, eram desenhos, mas ele sabia desenhar na parede da caverna. Ele fazia desenhos muito interessantes. Ele representava a família, ele representava a caça, a coleta, a pesca, ele representava tudo isso. Era o cotidiano dele. A gente tem aí, eu trouxe imagem para vocês do Parque Nacional Serra da Capivara, que aqui no Piauí, né, a Niede Guidon, que é uma importante historiadora, franco-brasileira, ela veio da França, se naturalizou aqui no Brasil, vai tomar conta, a Niede Guidon está aí tomando conta do Parque Nacional Serra da Capivara, né, cuidando dessas pinturas rupestres. Então, por que dizer que esse homem que foi descobrir, que descobriu tanta coisa, que descobriu fogo, que vai criar, pessoal, inventar o comércio? A gente fala de comércio em geografia. Como que esse homem não é importante? Por que esse homem é pré-histórico? Esse homem não tem história para contar. História para contar é a parte do sumério para frente, dos sumérios. É errado isso. É preconceituoso falar isso, tá? Então existe a expressão pré-história para marcar que até 4.000 anos, 3.500, 4.000 anos, né? É pré-história, porque até então não existia uma escrita, mas a gente sabe que é errado falar isso. A gente sabe que existia pintura rupestre, dentre muitas outras descobertas que esse homem primitivo fez, tá? Os sumérios, eu coloquei aqui numa caixinha do lado, foram, né, na verdade, vão ser não, foi um povo que viveu onde hoje é mais ou menos ali o Iraque, um lugar chamado Mesopotâmia. A gente vai conhecer a região da Mesopotâmia no próximo módulo, na próxima unidade a gente vai falar da Mesopotâmia. Mas só para a gente situar, já que sumérios, Oriente, onde é o Iraque hoje, no Oriente Médio, era a região da Mesopotâmia onde os sumérios começaram a se desenvolver, tá? Passei aqui, eu trouxe para vocês, ué, Jaque, mas eles não conheciam a escrita. E por não conhecerem a escrita, não fizeram história? Fizeram sim. Por isso eu falei para vocês na tela anterior. É errado falar isso. É errado falar pré-história. Eles descobriram muita coisa. Eu trouxe aqui o fogo, as pinturas rupestres, a agricultura, a pecuária, o comércio. Muita coisa interessante que o homem vai deixar de legado. Esse homem primitivo, entre aspas, esse homem das cavernas, entre aspas, dito das cavernas, ele vai descobrir muita coisa que ficou como herança pra gente.
O comércio está aí. O comércio, na verdade, não era o shopping. Eu ia ao shopping comprar uma roupa, passar um cartão de crédito. Não era assim. Mas a troca de um produto por outro, né? Mais tarde, inclusive, a moeda vai surgir lá atrás, vai surgir muito, muito, muito tempo atrás. Por que então dizer que esse homem não fez história? Esse homem marcou a presença dele na história, sim, senhor, tá? Passando aqui, a divisão da pré-história em período paleolítico ou idade da pedra lascada. A Jaque já vai explicar o que é isso, perdão. O neolítico, idade da pedra polida e idade dos metais, tá? O paleolítico é conhecido como idade da pedra lascada porque esse homem vai desenvolver ali instrumentos, utensílios para o dia a dia dele com lascas de pedra. Inclusive, esse homem vai praticar muito, a gente vai falar de paleolítico daqui a pouquinho, vai praticar muito a coleta, a caça, né? Tanto que as pinturas rupestres do período paleolítico estão lá no Parque Nacional Serra da Capivara, da Nied-Guidon, lá no Piauí, aqui no nosso país, marcando lá nas paredes a questão da caça. Esse homem com um instrumento, né, como se fosse uma lança, na pontinha dessa lança mais na frente, esses instrumentos vão se desenvolver mais, esse homem vai ficar mais habilidoso, né, vai fazer instrumentos mais detalhados, e ele está caçando com esse instrumento, com esse pedaço de madeira, né? Com esse pedaço. E como é que ele corta essa carne desse animal, essa carne crua que ele come? Ele come a carne crua, né? Porque até então não existia a questão do fogo. Ele não cozia, não cozinhava a comida. Como é que ele rasgava? Como ele fazia para cortar? Existia a faca? Não. Ele pegava aquelas lascas de pedra e usava como faca. Ele cortava a carne desse animal, ele ia rasgando a carne, a pele, ele retirava para se proteger do frio, né? E se cobria com essa pele e ia comendo, consumindo essa carne. Pessoal, é importante a gente falar que esse homem aqui já está usando alguns recursos naturais. Esse homem está usando o animal para ele se alimentar. Esse homem está usando a pele do animal para se proteger do frio. Esse homem está usando a madeira para fazer um instrumento para poder caçar. Esse homem está usando a pedra, pessoal, da natureza. Isso tudo é recurso natural que a gente vai ver em geografia daqui a pouquinho, para ele poder rasgar a carne desse animal. Então esse homem já explorava a natureza, né? Esse homem já desenhava na parede da caverna, esse homem já usava madeira para fazer instrumento, para fazer utensílio, esse homem já usava pedra, esse homem já caçava, né? Usava o animal para se alimentar, tá? Esse é o homem paleolítico, esse é o homem primitivo, esse homem da pedra lascada, da idade da pedra lascada, tá? Eu tô aí, pessoal, mais ou menos, desde o surgimento do desenvolvimento desse homem, mais ou menos 9, 10 mil anos antes de Cristo. É tempo, hein, gente? Bota tempo nisso, tá? Mais na frente, eu já tô ali perto de 5 mil, entre 10 e 5, 8 mil anos antes de Cristo, eu estou no período neolítico. Esse homem agora, ele vai se desenvolvendo, esse homem descobriu o fogo no paleolítico, ele já come uma comida cozida, tá? Diferentemente da carne crua, essa carne deteriorada que fazia mal para o organismo dele. Uma carne cozida já é uma comida que já não está estragada, né? Esse homem vai desenvolvendo a questão dos pelos no corpo já vai sumindo, a questão do desenvolvimento do cérebro, o tamanho do cérebro, tá? Esse homem vai começando a pensar de forma diferente, esse homem está evoluindo, segundo Charles Darwin, tá, gente? A gente está no período neolítico, que vai ficar para a próxima parte. Aqui eu vou parar no paleolítico, só estou explicando essa tela, tá? E a idade dos metais é o momento em que esse homem também vai explorar a natureza. Esse homem vai usar o metal, esse homem vai usar o ferro, esse homem vai usar o chumbo, esse homem vai usar o que ele tiver de metal para poder botar na ponta dessa lança e essa lança virar uma arma mais, como é que eu posso colocar? Uma arma mais poderosa. O homem que tem habilidade com metal, que consegue fundir, misturar, derreter o metal ali com fogo e misturar um metal com o outro, esse homem pode ter uma arma, um utensílio, principalmente uma arma mais poderosa.
Ele vai se tornar, esse homem que pertence a esse grupo que usa o metal, ele é mais poderoso do que o outro grupo. Então, nas guerras, e tinha guerra, tá, gente? Não guerra com tiro, bomba, com canhão, como Segunda Guerra Mundial, mas existiam diferenças entre os grupos, principalmente por alimento. Então, esse homem agora que usa o metal, ele é mais poderoso que o outro grupo. Ele vai se sobrepor. Tá? Percebam aqui como esse homem vai usando os recursos da natureza, que é o material de geografia. Gente, estão percebendo como... Gente, olha, me dá até nervoso. Como que a gente não vai gostar de história e geografia se elas conversam? História e geografia estão conversando. História e geografia estão falando uma com a outra. Como é que a gente não vai gostar? Como é que a gente não vai entender história e geografia dessa maneira como a gente está falando aqui? Com certeza o quinto ano vai tirar de letra isso, gente. Facílimo de entender, tá? Passando aqui... Não, perdão. Perdão. Isso. Passando aqui eu tenho o período paleolítico. Trouxe algumas observações do paleolítico, tá? O que é o período, a Jaque já falou, né? Idade da pedra lascada. A questão da descoberta do fogo. Esse homem vai usar o fogo para iluminar a caverna. Esse homem vai usar o fogo para se aquecer do frio. Esse homem vai usar o fogo para cozinhar a comida, para cozer a comida, né? Esse homem vai usar o fogo. Percebam a habilidade desse homem. Não é só a questão de descobrir o fogo, né? Ele vai ver um raio caindo na árvore. Eu vou deixar um vídeo curtinho para vocês lá da descoberta do fogo dos Crudes. Ele é curtinho mesmo, tá? São 5 minutinhos só. Inclusive, eu acho que ele faz parte até de uma série. Foi retirada essa parte foi tirada de um pedacinho da série, tá? No finalzinho vocês vão perceber que ele tá cortado. Mas só para vocês entenderem que o raio, né? Provavelmente de uma tempestade vai cair na árvore, e esse homem, né, a menina no caso do filme vai tentar colocar a mão, ela vai perceber que essa temperatura está muito alta, pode queimar a mão dela, e aí ela vai sacar, eu posso usar isso para cozinhar comida, para me aquecer do frio, principalmente, porque quase queimou a minha mão, né, depois o homem vai começar a produzir esse fogo, tá, gente? As pinturas rupestres, nossas queridas pinturas rupestres, estão aparecendo toda hora no nosso material. A gente já está sabendo muita coisa de pintura rupestre, tá? E aqui em cima é colocado como o paleolítico, colocado como o período aí do homem das cavernas, né? Também preconceituoso falar. A gente usa para poder situar a galera, para a gente saber onde é que a gente tá. É pré-história, o homem primitivo, o homem das cavernas, mas é complicado colocar porque é pejorativo, percebam? Como é preconceituoso. Homem das cavernas é o homem da antiguidade, o homem que não sabia de nada da vida. Nós somos contemporâneos, eu mexo no computador, eu sei de tudo. Não, pessoal, cada um dentro do seu período, cada um dentro da sua vibe, cada um dentro do seu contexto. Tá produzindo história, tanto aquele homem primitivo quanto nós aqui também, tá? Passando aqui, ai gente, não tem como não ficar emocionada ao falar da Niede Guidon, né? Que cuida com tanto carinho desse Parque Nacional Serra da Capivara, que está correndo atrás aí de proteção para esse Parque Nacional, né? Investimento para esse Parque Nacional, porque muitas pessoas não dão muito valor, né, gente? Não dão valor à história. Então o Parque Nacional, ela está precisando de ajuda, né? É como se fosse um museu a céu aberto, é muito interessante. Ah, já, que interessante para você, né? Que é historiadora. Algumas pessoas gostam de história. Eu, se fosse ao Piauí, eu nem ia ao Parque Nacional Serra da Capivara. Mas assim, qual é a ideia da Niede Guidon, né? Preservar, né, gente? Preservar a memória desses homens. Preservar a memória desses grupos humanos que viveram naquela época. A gente falou de memória e patrimônio aqui. Então, é um sítio arqueológico muito importante, o Parque Nacional Serra da Capivara. E tem que proteger, porque aquilo ali é história. História é vida, gente. Estou emocionada, gente. Ai, falei história é vida, agora fiquei emocionada. Pessoal, história é vida. Quando a gente para falar da nossa história, da nossa família, dos nossos antepassados, a gente está falando da vida da nossa família, dos nossos familiares. História é vida, sim, tá? Passando aqui, sugestão de vídeo, os crudes de descoberta do fogo. Aqui é descoberta, gente, eu coloquei descoberto, desculpa. É a descoberta. Estão vendo aqui que eu coloquei descoberto? Perdão, tá? Mas é a descoberta do fogo. É um vídeo curtinho, fala um pouquinho de pré-história, fala um pouquinho, na verdade, fala especificamente da descoberta do fogo, mas os crudes fala de pré-história, dessa família pré-histórica, aparecem em pinturas rupestres no filme. Quem não assistiu é muito legal, tá? Então, hoje, nós vimos a pré-história, no sentido preconceituoso mesmo da palavra. Por que pré?
Por que essa palavra pré, antes de história? Esses homens não fizeram história porque não sabiam escrever? Não, fizeram história sim, descobriram muitas coisas que estão aí pra gente hoje em dia. A agricultura, a domesticação do animal, a prática da pecuária, vai surgir aqui nesse período pré-histórico, tá? Vimos o período paleolítico, né? A gente já conhecia aí um pouquinho da pintura rupestre, a gente já tinha visto isso lá nos registros históricos, lá no Homem Fazendo História, no caderno 1, tá? Conhecemos aqui um pouquinho das características do paleolítico. Esse homem é caçador e coletor, esse homem é nômade, ele fica migrando de um lugar para o outro em busca de alimento. Percebam que esse homem, ele tá em um lugar, ele tá, vamos citar um exemplo, ele tá aqui em Rocha Miranda, e aí, quando ele chega em Rocha Miranda, ele vai caçar os animais daqui, ele vai coletar. Percebam, pessoal, que ele não plantava nessa época, tá? Plantar é no próximo período, que é o Neolítico. Esse homem não plantava. Então, ele extraía. Olha o extrativismo, gente. Olha esse homem tirando fruto da natureza, tirando o recurso da natureza para poder sobreviver. Ele extraía os frutos e se alimentava. Acabou a caça? Ele conseguiu afugentar, espantar todos os animais, porque ele começa a caçar, os animais vão fugir, né? Não tem nada que ele possa usar ali como recurso para se alimentar, ele vai migrar para outro lugar. E aí ele vai para Madureira. Chega em Madureira, ele vai começar a explorar aquela região. Explorou o que tinha para explorar, não tem mais alimento, não tem mais como sobreviver, ele vai para Copacabana. E em algum momento, ele vai chegar de novo em Rocha Miranda. E aí ele vai começar a perceber a questão da agricultura, que a gente vai falar de novo desse assunto, só que lá no Neolítico não é agora. Mas percebam a questão do nomadismo. Ser nômade é ficar migrando de um lugar para o outro em busca de sobrevivência, tá? Isso é nomadismo, tá? Lá na frente a gente vai ver esse homem virando sedentário. Não é agora, tá? É no período neolítico. Mas aqui no paleolítico ele é nômade, ele é caçador e coletor, ele descobre o fogo, ele faz sim muitas descobertas importantes. Esse homem fez história, tá? Vou parar aqui. Vou enviar para vocês esse material. Esse material, então, é a parte 1 da nossa unidade 5, as primeiras civilizações humanas. A gente está começando o nosso caderno 2, tá? Tentem marcar no livro, até essa página que a Jaque marcou, né? Lá no comecinho eu coloquei a página dessa parte 1. Tentem marcar o que vocês acharem interessante. Usem o post-it, usem o marca-texto, tá? E deixei aqui um exercício, tá bom? Um único exercício lá da página 17, o exercício 1. Dá pra gente fazer com o que a Jaque falou. Beleza? Se cuidem, tá? Força e foco. Não percam o foco, tá? Vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar, tá? Já já eu vou enviar o material de geografia pra vocês, tá bom? Um beijo. Até!